A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e essa palavra se encontra lá na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, que nos diz o seguinte: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo era Deus, né? Ele era Deus e Filho de Deus. E nós sabemos que ele abdicou da origem divina dele para sofrer, para padecer em nosso lugar. Então nós vemos o tamanho da humildade, da obediência do Senhor Jesus Cristo a Deus, né? O preço que ele pagou em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, as nossas injustiças, né? As nossas ofensas. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha todos os motivos para nos julgar, para nos condenar, né? Mas ao invés de nos julgar, de nos condenar, ele não somente nos poupou, mas como se entregou a si mesmo, né? Em nosso lugar, para sofrer, para ser chicoteado, crucificado. E nós vemos o tamanho da humildade. Nós muitas vezes, né, queremos julgar, queremos condenar as pessoas, mas se nós estamos em Cristo Jesus e se dissemos isso, né, devemos amar, devemos perdoar, principalmente as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos julgam, que falam mal da gente, que são falsas com a gente. O Senhor Jesus Cristo escolheu Judas, sabendo que Judas ia trair ele. O Senhor Jesus Cristo não era despreparado, não era avisado, mas o Senhor Jesus Cristo, como era uma pessoa amorosa, bondosa, mansa, humilde de coração, né? Ele era o amor em pessoa. Ele, mesmo sabendo que Judas seria desleal com ele, que venderia ele por 30 moedas de prata, mesmo assim ele escolheu Judas como seu discípulo, né? O Senhor Jesus Cristo amou a gente de tal modo, de tal maneira, que ele entregou a si mesmo, né? Pelas nossas vidas, mesmo a gente sendo culpado, mesmo ele tendo poder, a capacidade, a autoridade de nos julgar, de nos condenar. Não somente ele poupou a nossa vida, como ele se entregou em nosso lugar, né? Muitas vezes a gente diz que ama as pessoas, né? Mas essa pessoa nos xinga, essa pessoa fala mal da gente, a gente tão fácil, né? Já vira inimigo da pessoa, já passa também a odiar a pessoa, né? Mas o amor que o Senhor Jesus Cristo manifestou quando esteve aqui nessa terra para conosco foi um amor sacrificial, né? Um amor onde ele nem sequer merecia sofrer por nós, que na verdade ele deveria nos julgar, nos condenar, né? Mas ele sofreu em nosso lugar. E é esse amor que ele diz que nós devemos exercer para com os nossos irmãos, né? Que nós devemos amar, perdoar, falar bem daqueles que falam mal da gente, que a gente deve orar pelas pessoas que nos perseguem, né? Então, a gente que fala que está em Cristo Jesus, né, e diz fazer parte do corpo dele, a gente deve amar sacrificialmente as pessoas que nos odeiam, que falam mal da gente, que nos perseguem. A gente deve amar essas pessoas, né? A gente deve fazer o bem para quem faz o mal para a gente, né? E não somente se vestir como uma pessoa que está em Cristo Jesus, não somente pregar a palavra, né? Ainda ontem eu pregava aqui no canal sobre não ser um mero ouvinte da palavra, um mero pregador da palavra, mas um praticante, né? A palavra onde que eu preguei, se eu não me engano, estava em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz que se alguém ouve a palavra de Deus e não a pratica, né? É como o homem que vai no espelho, olha para si mesmo e sai ali e esquece de como era. Você já imaginou? É terrível, né? E essa palavra que hoje eu estou trazendo para você, que se encontra lá na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, diz que se alguém diz está em Cristo Jesus, está ligado no corpo do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, deve imitar ele, né? Nós não somos meras pessoas religiosas, nós que verdadeiramente fomos batizados com o Espírito Santo, que recebemos o perdão dos nossos pecados, nós devemos ser cópias fiéis do Senhor Jesus Cristo. As pessoas devem olhar para a gente e sentir a presença, ver Cristo na gente, né? Esse texto nos diz que nós não podemos sermos iguais aos fariseus, né? Certo dia os fariseus estavam na sinagoga pregando o Senhor Jesus Cristo. Chega lá, eu rio porque é cômico, né? Mas acontece, né? Os fariseus, os religiosos da época do Senhor Jesus Cristo,
estavam na sinagoga, no templo, pregando, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: olha, vocês até escutem o que eles falam. O que eles falam é muito bom, mas agora não agem como eles agem, porque eles falam uma coisa e agem de outro modo, né? Então nós vemos que a luta do Senhor Jesus Cristo sempre contra a religiosidade foi muito grande, né? E nós vemos pessoas que têm aparência, que servem a Deus, que pertencem a Cristo, né? Mas que não têm misericórdia, que não têm amor, que não têm compaixão, que odeiam seus inimigos, que falam mal, que reviram, que pagam com a mesma moeda, né? Todo aquele que está no Senhor Jesus Cristo deve andar como Ele, amando, perdoando, sacrificialmente as pessoas que nos odeiam, as pessoas que falam mal, as pessoas que nos perseguem, né? É difícil, meus irmãos, é difícil, e eu acho que quando a gente tem o Espírito Santo é mais difícil ainda, porque aí a aprovação vem, né? Os filhos das trevas também se levantam contra a gente, né? Então é complicado, mas a gente deve sacrificar, né, os nossos desejos de se vingar, de falar mal, de retribuir o mal que nos é feito. Devemos amar, né, misericordiosamente, assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou. O Senhor Jesus Cristo nos oferece a mesma experiência que ele viveu, né? Ele tinha todos os motivos para nos condenar, para nos destruir, mas além de não fazer isso, ele resolveu sofrer no nosso lugar. Então que nós possamos amar, que nós possamos perdoar, que nós possamos andar na verdade. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Não somente, meus irmãos, parecendo pessoas que dizem, né, que pregam a palavra, que ouvem a palavra, mas que nós, muito mais do que isso, possamos replicar Cristo aqui nessa terra, sendo cópias fiéis, sendo verdadeiros cristãos, né? Porque a palavra cristão é isso, são pequenos cristos, né? São réplicas do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele esteja convosco nesse dia de hoje.